E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente eu quero agradecer porque a gente tá com mais de 1000 inscritos, parece pouco, mas para um canal como o nosso é uma grande conquista, então muito obrigada. Valeu! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito comum, quando o dente acaba se escondendo dentro do osso. Como é que faz para tirar o dente de lá? É isso aí, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tracionamento, alguns detalhes sobre tracionamento, né? Se você está buscando na internet aí, se você tem um dente que precisa ser tracionado e quer saber um pouquinho mais sobre isso. Ou acha que não tem o dente, né? Ou acha até que não tem o dente. Se o dentista falou para você sobre tracionamento, esse vídeo vai servir muito para você. E uma das primeiras coisas, né, Luana, que a gente precisa saber sobre tracionamento é por que o dente veio a precisar de um tracionamento. E aí, Luana, eu pedi para você falar um pouquinho o que pode causar um dente retido, assim, qual uma das primeiras coisas que pode causar um dente que fique preso lá em cima, que ele não desça, né? Às vezes acontece da gente acabar precisando tirar o dentinho de leite um pouco antes da hora. Ou porque ele está infeccionado, ou porque a criança sofreu algum trauma. E aí, por conta disso, acaba não havendo o estímulo necessário, nem o espaço para o dentinho permanente descer. Simplesmente pelo fato de que ou o osso fecha, não tem espaço, ou a gengiva fica muito resistente, ou os outros dentes acabam diminuindo a distância necessária que o dente permanente precisa para descer, e por conta disso, ele acaba desistindo de fazer a rota completa dele. É interessante que vocês entendam um pouquinho como funciona a erupção do dente, como é que acontece a erupção do dente, né? É interessante, eu acho que depois a gente vai fazer até um vídeo somente sobre a erupção, sobre o processo de erupção, porque é um processo muito interessante. Não é erupção vulcânica, tá? Nada a ver com Pompeia, com essas coisas lá do Japão, vai ter lava, não vai ter terremoto, não vai ter fumaça, não vai ter nada. Erupção é o nome que a gente dá para o processo de saída do dente. O famoso nascer o dente, né? Nascer o dente. Então, em outro vídeo a gente vai entrar com mais detalhes, mas é interessante a gente saber que a erupção dentária, o dente, na verdade, ele vai sendo impresso, né? Parece uma impressora. Não sei se vocês já viram um processo de uma impressora 3D. Ele vai sendo desenhado camada por camada. E o dente é muito parecido com isso, né? Ele vai formando da coroa em direção à raiz. Vai formando, vai desenhando a raiz aos pouquinhos. Esse processo de formação da raiz faz com que empurra o dente para ele sair, né? Na boca da pessoa. Então, a gente chama de força eruptiva, que é a força que acontece enquanto o dente está sendo formado. Ele vai se formando e vai sendo expulso em direção à boca. Então a coroa está aqui, a raizinha vai formando acima. Então a cada degrauzinho que a raizinha vai sendo formada, ela vai empurrando até sair. Então é isso, entendido que o dente está sendo, né, impresso, e ao mesmo tempo que ele vai sendo impresso, ele vai sendo empurrado para fora, né, em direção à boca. É importante saber entender que existem momentos mais favoráveis para esse dente nascer e existem momentos mais desfavoráveis. O que faz o dente ficar retido, geralmente é o que a Luana falou, falta de espaço, né? Mas o que vai complicar um tracionamento é exatamente esse momento. Será que o dente ainda tem força eruptiva ou não? Será que ele ainda está sendo formado a ponto de ser jogado para fora da boca? Será que ele já se formou totalmente lá dentro do osso? Porque se ele estiver totalmente formado, né, Luana? Dentro do osso ele não vai ter mais o que a gente chama de força eruptiva. E aí ele vai precisar de um tracionamento. Existem casos que o dente ainda até está se formando, mas a gente tenta acelerar esse processo, aproveita um pouquinho do restante da força eruptiva para puxar o dente. A gente pode também fazer tracionamentos em dentes que ainda estão se formando, não tem problema. Sabe aquele meme do esqueletinho que tá todo empoeirado, cheio de teia de aranha, sentado assim no parque esperando meu amor chegar? Pois é. É mais ou menos algumas pessoas esperando o dente sair. E ele não vai. Se ele tiver já totalmente formado, só tracionando. Acabou a força eruptiva dele e a possibilidade dele subir sozinho é muito pequena. Muito pequena mesmo. E aí só uma curiosidade sobre os dentes retidos, né, dentes impactados, é que a grande maioria mesmo, são os caninos que ficam presos. Mas por que sempre é o canino? Por que sempre é ele? Porque ele é sempre o último a erupcionar. Né? É o último da fila, coitado. É sempre praticamente o último a erupcionar. E geralmente todos entram, se encaixam lá no espacinho dele
e não sobra espaço pro canino, e aí o canino, quando vai tentar sair, já não tem mais lugar para sair. Foi o último que recebeu o convite. Foi o Rubinho Barrichello aí do rolê. Visto que o dente não tem mais a força eruptiva, a raiz está toda formada, se conclui que não dá para ele, não vai nascer sozinho. Então a gente vai colocar um aparelho, abrir o espaço para o dente descer. É uma coisa importante que se saiba, que não dá para tracionar se não tiver o espaço primeiro. Então muitas vezes a gente abre o espaço primeiro para depois tracionar. Isso é um movimento bem lento, né? Então, visto que ele não vai nascer sozinho, é necessário a famosa cirurgia de tracionamento. E aí Luana vai explicar direitinho o que é essa bendita cirurgia de tracionamento. O que a gente faz nessa cirurgia basicamente é expor o dente. Então ele tá lá dentro do osso, crendo que tá abafando, que ninguém vai mexer com ele. A gente cria um acessozinho até expor uma parte desse dente, e quando a gente consegue expor, a gente cola uma pecinha de aparelho, parecido com um botãozinho ou com um ganchinho, onde a gente vai colocar um fio que vai dar espaço para o ortodontista iniciar o processo de tracionamento. É uma cirurgia bem tranquila, de um modo geral. Pois é, então a cirurgia de tracionamento nada mais a cirurgia não vai fazer o tracionamento, né, apesar do termo, mas a cirurgia vai ajudar a acessar, vai colar alguma coisa no dente para ele poder ser puxado de alguma forma. E aí, assim, uma pergunta que pode ser bem frequente em relação ao tracionamento é se existe um tempo médio. Infelizmente, caso tracionamento, não existe um tempo médio para isso. É importante que quando se opta, né, pelo tracionamento, é importante saber que é uma tentativa, não é uma coisa garantida, né? Existem possibilidades do dente ser anquilosado. Que anquilosado? Eu ia dizer para você, eu ia dizer o que você ia dizer. Ah, tá. Existe uma possibilidade do dente estar anquilosado. Luana vai explicar agora o que é anquilosado. Anquilosado é quando não existe a suspensão do dente dentro do osso. Porque o dente, na real, ele não é colado no osso, ele é suspenso e é fixado no osso através de pequenos ligamentos bem pequenininhos, chamados de ligamentos periodontais. Quando o dente é anquilosado, não existem esses ligamentos, então o dente é totalmente soldado dentro do osso. Nessa situação, ele não mexe 1 milímetro. É como se o osso e o dente fosse uma coisa só. Tudo colado. E aí não há possibilidade de haver uma movimentação ortodôntica. Para tracionar um dente é necessário que você tenha algum apoio oposto ao dente, né? Você precisa ancorar em alguma coisa para puxar esse dente. Você precisa ter esse apoio. E esse apoio tem vários. Você pode usar um dente da arcada oposta, que fica bem distante. Você puxa com um elástico ele. Você pode usar uma alavanca, né, forma de alavanca. Parafuso. E é interessante, e o movimento ortodôntico ele é muito interessante porque tudo que você faz vai ter uma resposta contrária. Então, se você puxa um dente contra o outro, pode acontecer que os dois venham se encontrar, ou pode ser que o mais forte puxe o mais fraquinho. Tá notando que isso é física? Então você que pulou todas as aulas de física no 2º grau se perguntando para que você ia utilizar isso, já não pode ser ortodontista. E aí, assim, sempre para ter uma movimentação dessa é necessário ter uma força com memória, um elástico, uma mola, né? Algum movimento que tenha uma memória de posição, né? Que ele consiga puxar o dente para aquela posição. Então, geralmente a gente usa elásticos para isso, né? Vamos falar de física novamente. Elástico, basicamente, é um dispositivo que tem o que a gente chama de memória elástica. Então, se você deforma o corpo, se você soltar, a tendência é que ele volte a ter a mesma forma que ele tinha anteriormente. Então é isso que a gente faz. Coloca lá no dente, puxa com elástico. Por quê? Porque ele vai tentar voltar para a forma que ele tinha antes. Essa memória elástica que ele tinha vai fazer o dente sair do lugar. É isso aí. Assim, é um movimento relativamente complexo. É interessante que o dentista ele perceba todos os movimentos que vão acontecer, todos os efeitos colaterais, e planeje para aquele caso especificamente a melhor forma de tracionar. E é isso, pessoal. O movimento de tracionamento, se ficou alguma dúvida, a gente faz mais algum vídeo, fala um pouquinho mais, fiquem à vontade para falar algum comentário. Mas o movimento de tracionamento ele é muito complexo e varia de caso a caso.
É difícil a gente exemplificar aqui um caso específico. Tem alguns movimentos que são muito mais simples, outros são bem mais complexos. Às vezes a mecânica que funciona para um paciente não funciona para o outro. Não é o mesmo tracionamento de uma pessoa, não é o mesmo tracionamento de outro. E às vezes até na mesma pessoa, um dente é de um jeito, o dente é de outro. E assim, a gente não usa como parâmetro o outro caso. A gente sempre usa o parâmetro do seu caso. Como vai ser planejado o seu caso, e a gente compara o seu caso com ele mesmo, né? E aí se acontecer de o seu caso é planejado uma coisa, é tentado, esse dente não se mexe, tirando a questão da anquilose, é tentado outra forma, né? Existem várias formas de tracionar o dente. Se ainda assim não funcionar, aí é interessante que converse com o dentista, chegue num acordo, vale a pena manter esse dente, é melhor tirar ele, fazer um implante, né? Mas eu sou a favor de sempre tentar tracionar, desde que o movimento não seja tão complexo que envolva um risco muito grande. Eu gosto de dizer que na odontologia, né, você não pode ter uma previsibilidade de 100% do que vai acontecer, nem garantir nada. A gente só pode dizer que a gente vai tentar o máximo possível. Mas se por acaso o dente estiver lá teimoso, saiu não, de jeito nenhum, se ele não quiser descer por vias ortodônticas, aí às vezes é necessário realmente a remoção e fazer o implante. Pois é, são muitos fatores envolvidos. A gente está falando de biologia e a odontologia, infelizmente, não é uma ciência exata. E vai depender de muitos fatores para dar certo. Mas pode ter certeza que seu dentista vai fazer o possível para dar certo o seu tratamento. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigado. Se você não está inscrito ainda, se inscreve. A gente descobriu que se todo mundo que assiste aos nossos vídeos tivesse inscrito, a gente já teria a primeira plaquinha do YouTube. Pois é. Mas assim, a gente agradece bastante a todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanha. E vamos seguir lá, firme e fortes, difundindo a odontologia de uma forma democrática. É isso aí, difundindo a odontologia de maneira... Tá bom. Tiver alguma dúvida, pergunta aqui, ó, no nosso Instagram, no direct. De maneira popular. Ou então coloca aqui nos comentários desse vídeo. A gente está à disposição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.